Antes de começar esse vídeo, já vai deixando o like e comenta qualquer coisa aí embaixo pra ajudar a gente no engajamento desse canal. Esse anime que eu vou trazer hoje pra vocês tem muita coisa maluca, yokai e tudo mais, então vambora. Começamos acompanhando um garoto chamado Kabane. Ele é meio humano e meio kemono. Kemono nesse mundo são criaturas sobrenaturais, e esse garoto vive isolado até ser encontrado por Inugami, um detetive especializado em casos envolvendo seres sobrenaturais. A partir daí, Kabane passa a trabalhar com Inugami e outros jovens com habilidades especiais para poder resolver mistérios ligados ao mundo dos kemonos, enquanto busca respostas sobre seus próprios pais e sua origem. Essa história mistura bastante ação, temas sobrenaturais com um toquezinho de drama e amizade. Certo dia, em uma vila isolada nos arredores de Tóquio, começaram a acontecer muitas coisas estranhas. Animais estavam morrendo de forma misteriosa durante a noite. Os corpos aparecem de forma completamente destruída, como se uma criatura selvagem tivesse se alimentado deles com uma brutalidade absurda, tipo um monstro faminto devorando sem piedade. Preocupados, os moradores decidem pedir ajuda ao Inugami, o detetive que trabalha investigando casos sobrenaturais e que tem fama de resolver esse tipo de coisa. Assim que eles chegam, um grupo de crianças que estava voltando da escola começa a comentar empolgado sobre a visita desse investigador vindo da cidade grande. Entre essas crianças estava o Yataro, filho da mulher que contratou o Inugami. Os colegas dele ficam super animados e falam que ele devia ir pra Tóquio também, pois é muito refinado pra morar naquele fim de mundo. Eles ainda perguntam se podem ir até a casa dele pra dar uma olhada no detetive misterioso. Ele responde que tudo bem, desde que ninguém vai incomodar o hóspede. Em seguida, ele se vira em direção aos campos e avista um garoto de aparência mais reservada, com cabelos escuros e um colar curioso, trabalhando duro na lavoura. Esse é o Kabane. Ele costumava trabalhar muito na lavoura e por isso vivia sempre sujo com um forte odor. O Yataro logo tira sarro dele, falando que a cara dele é feia e que o cheiro ruim dele não combina com a presença de um convidado tão importante. Enquanto isso, Inugami tá na estrada, lidando com um pneu furado. Por sorte, a mãe do Yataro aparece com a caminhonete e oferece uma carona pra ele até a vila. Ela fala que vai mandar alguém cuidar do carro dele mais tarde. No caminho, ela conta que na noite anterior, um gado que estava perfeitamente saudável morreu do nada. Os restos mortais do animal estavam em péssima condição, como se alguém tivesse devorado ele por completo. Ela comenta que a situação tá estranha demais para ter sido obra de algum humano comum, e que os moradores estão todos apavorados. Ela também fala que não contou nada para as crianças para não deixá-las com medo de ir para a escola, mas se algo pior acontecer, não vai ter como esconder isso. Chegando na vila, ela leva o Inugami até uma casa de campo, e lá, ela serve um chá enquanto ele observa discretamente o Yotaro e seus amigos espiando curiosos. Depois de dar um alô para eles, ele resolve sair para dar uma alongada na perna. Do lado de fora, ele repara no Kabane, que continua trabalhando com dedicação no campo. Ele pergunta para a dona da casa se o garoto também vai ficar depois das aulas para cuidar do campo, e ela diz que fala sobre isso depois. Mais tarde, o Inugami decide relaxar em uma fonte termal afastada da vila, e lá o Yataro aparece e se oferece para lavar as costas dele, puxando o assunto. Ele começa a falar que é apaixonado pela cidade de Tóquio e que adoraria morar por lá. Quando o assunto começa a ficar enrolado demais, o Inugami muda de foco e pergunta sobre o garoto do campo. O Yataro se refere a ele pelo apelido de Torotabo. O Inugami estranha esse apelido e Yataro explica que o garoto tem um cheiro bem desagradável e uma aparência nada amigável, e por causa disso ninguém quer chegar perto dele. A família só deixa ele trabalhar longe dos visitantes. Intrigado com essa história, o Inugami resolve conversar com o garoto e pede permissão para que ele seja seu ajudante temporário. Isso acaba deixando Yataro com um baita sentimento de inveja, e no dia seguinte, o garoto é obrigado a tomar banho e vai servir o café da manhã para o Inugami. Assim que termina de montar a mesa, ele tenta sair rapidinho, mas o Inugami o chama de volta. Ele se apresenta e fala que tá ali investigando atividades sobrenaturais. Ele pergunta se o garoto viu algum incidente incomum enquanto trabalhava, e é aí que o garoto se apresenta como Kabane e fala que seria melhor eles conversarem depois da refeição, pois ninguém costuma comer perto dele por causa do cheiro. Mas o Inugami responde de boa, falando que não tem problema nenhum e que quem trabalha de verdade não precisa se preocupar tanto com isso. O Kabane se surpreende com a resposta, mas logo fala o que pensa. Ele acredita que o responsável pela morte dos animais seja algum tipo de monstro. Isso chama a atenção do Inugami, que pergunta como ele sabe disso, já que ninguém comentou nada com as crianças. O Kabane revela que é ele que se desfaz dos cadáveres dos animais. Ele faz isso durante as noites de lua cheia e tem quase
quase certeza de que tal monstro vai reaparecer. Ao ouvir isso, Inugami decide estender sua estadia por mais 5 dias, até a próxima lua cheia, para tentar resolver tudo de uma vez. Durante esse tempo, ele ajuda o Kabane com tarefas do dia a dia, e os dois acabam criando um vínculo forte. Eles fazem de tudo um pouco, eles limpam esgotos, cuidam da lavoura, caçam animais e conversam sobre a vida. Em uma dessas conversas, o Inugami repara no colar diferente que o Kabane usa. Ele pede para dar uma olhada mais de perto e pergunta de onde aquilo veio. O Kabane fala que foi a única coisa que os pais dele deixaram antes de desaparecerem. E ao perceber a tristeza no olhar do garoto, Inugami revela que aquele colar é na verdade uma pedra da vida, um artefato mágico muito raro que é formado em circunstâncias especiais. Ele explica que não faria sentido os pais abandonarem um filho e ainda deixarem com ele um item tão valioso, o que indica que talvez haja algo muito maior por trás disso. O Inugami se oferece para ajudar o Kabane a reencontrar os seus pais, caso eles ainda estejam vivos. Isso reacende a esperança dentro do garoto, e finalmente chega a noite da lua cheia. O Kabane tá no celeiro, esperando o Inugami para fazerem a vigília, mas quem aparece primeiro é o Yataro, cheio de raiva. Ele agarra o Kabane e começa a descontar toda a sua inveja, falando que ele é um garoto inútil e fedorento, e que nem os próprios pais o quiseram, e ainda joga na cara dele que a mãe dele teve que cuidar do garoto como se fosse um fardo. O Kabane, já irritado com tudo, rebate, falando que não foi abandonado, e isso só aumenta ainda mais a fúria do Yataro, que arranca o colar dele, e diz que os pais dele só deixaram aquela pedra idiota, mas no momento em que ele tenta sair com o colar, o Kabane perde o controle, dá um soco na cara dele e o joga pra longe. Com o rosto cheio de lágrimas, o Yataro olha pro Kabane e vê uma criatura com olhos vermelhos, parecendo um monstro que está prestes a devorar alguém. Assustado, ele corre como se não houvesse amanhã. Enquanto isso, o Kabane tá em transe, mas recupera o colar e volta ao normal. Pouco tempo depois, o Inugami chega e encontra o Kabane se escondendo atrás de uma pilha de madeira, com o ar de derrotado. O Kabane fala que não precisa mais investigar, pois sabe que ele mesmo é um monstro por trás de tudo. Mas o Inugami acha tudo muito estranho e diz que tem algo pra mostrar. Então ele vira suas costas e abaixa suas calças, e o Inugami manda ele prestar atenção. E tudo isso tá muito estranho, mas no final ele só revela sua cauda felpuda e comprida. É quase como se fosse um rabo de cachorro. O Kabane fica confuso e pergunta que diabos é isso, e aí o Inugami explica tudo. Ele diz que nesse mundo existem seres sobrenaturais, demônios, vivendo entre os humanos. Ele mesmo é um deles, um cão guaxinim espiritual chamado Bakedabuki. Ele também explica que o Kabane é meio humano e meio demônio, mas especificamente um híbrido com um tipo de criatura chamada Hanyo, que é um demônio sem sangue. E essa tal pedra estranha que ele carrega é um artefato que ajuda ele a manter os instintos sob controle. Isso mostra que o Kabane não é responsável pelos ataques e que tem outra criatura solta por aí atacando o gado. Assim que ouve isso, o Kabane pega seu machado e, sem pensar duas vezes, comenta que o Yataro está do lado de fora, completamente alheio do que está acontecendo e por isso precisa protegê-lo. Enquanto isso, o Yataro está fugindo e começa a se lembrar de um episódio que o marcou na sua infância, quando ele tinha apenas 5 anos e empurrou o Kabane no canal e acreditou que tinha matado o garoto. Na queda, o Kabane bateu a cabeça e, ao invés de sair sangue, saiu uma substância branca do seu ferimento. Assustado com aquilo, Yataro correu desesperado para casa, mas ficou em choque quando viu o Kabane reaparecer na hora do jantar, como se nada tivesse acontecido. Ele acabou convencido de que tudo tinha sido fruto da sua imaginação, mas os eventos de agora deixaram claro, o Kabane é algo muito além de humano. Tentando se abrigar, o Yataro corre até sua casa, mas se depara com a porta trancada. De repente, ele é cercado por 2 cães horrendos em forma de zumbi, com os corpos completamente rasgados e olhos vermelhos brilhando de ódio. Antes que o pior aconteça, o Inugami surge e dá um tiro certeiro na cabeça de um dos cães. Ele grita para o Yataro cortar fora a cabeça do outro cão imediatamente, explicando que essas criaturas são Koulars, são seres que não morrem tão facilmente assim. E ele explica que mesmo depois de mortos, os corpos ainda se mexem, a não ser que você decapite eles e enterre os pedaços em um buraco estreito, o que o impede de se regenerarem. Logo depois disso, o verdadeiro caos aparece, um Koulars enorme que parte direto para cima do Inugami, que tá carregando o Yotaro nos braços. O Inugami tenta reagir com tiros, mas a criatura é rápida e esquiva facilmente, tentando esmagá-lo com um ataque direto. Nesse momento, o Kabane entra na briga e se joga para cima do monstro e acerta um golpe com seu machado. A luta continua intensa até que o Koulars consegue desarmar o Kabane, jogando o machado dele para longe. O
O Inugami tenta virar o jogo com um tiro no pescoço do Colars, mas a pele da criatura é tão dura que a bala mal faz efeito. E é aí que o Kabane resolve apelar, ele parte pra cima da criatura e dá um soco violento e enfia o braço direto na garganta do bicho. Ele ainda arranca a cabeça da criatura com pura força física. E após essa batalha, eles enterram os corpos das criaturas e retornam pra pousada. Lá, o Kabane comenta que não podem mais continuar vivendo naquele local, já que agora o Yataro conhece seu segredo e qualquer novo problema com monstros pode acabar sendo culpa dele. O Inugami concorda e fala que tem algo importante pra falar. Ele então aponta sua arma diretamente pra cabeça do Kabane e revela uma verdade chocante. Ele foi contratado pela tia do Kabane para matá-lo. Ela sempre soube da verdadeira natureza do garoto por meio da irmã mais velha, que é a mãe dele, mas guardou essa informação em segredo por anos. No entanto, com os recentes ataques a animais, ela ficou com medo que o Kabane fosse responsável e decidiu agir, contratando o Inugami para dar um fim ao monstro escondido em sua casa, mesmo sabendo que o real culpado era outra criatura. O Inugami fala que com Yataro em choque, a tia não acreditaria em outra versão da história, por isso, ele teria que cumprir sua missão até o fim. Antes de apertar o gatilho, o Inugami pergunta se o Kabane quer conhecer seus pais, e o Kabane apenas sorri e responde calmamente que não, e nesse instante ele leva um tiro bem no meio da testa. Com o corpo nos braços, o Inugami volta para a pousada, entrega o Yataro e informa que o serviço foi finalizado. Ele se compromete também a cuidar do corpo, e após isso, ele pega o carro e parte de volta para Tóquio, com o corpo do Kabane estendido no banco de trás. Só que no meio do caminho, algo inesperado acontece, o Kabane acorda de repente e pergunta com um tom confuso se não era para ele estar morto. O Inugami joga um pouco de comida pro garoto e manda ele comer à vontade, falando que ele é como um Colars, não dá pra matar ele de forma convencional e esses seres só ficam imobilizados por um tempo se levar um bom golpe na cabeça, mas no caso dele, os machucados já devem ter se recuperado. Após essa conversa, os dois seguem viagem até Tóquio, onde Inugami leva o garoto diretamente para o escritório da famosa agência de detetives Inugami. Lá ele explica que para os moradores da vila ele já é considerado morto, ou seja, não tem mais nada com o que se preocupar lá, e agora ele pode ficar por ali trabalhando com ele enquanto tenta descobrir o paradeiro dos seus verdadeiros pais. Antes de sair, o Inugami ainda borrifa um perfume especial no garoto e entrega o frasco para ele. Ele fala que esse perfume é usado pelos demônios para disfarçar o cheiro natural deles e é bem forte. Em seguida, ele manda o garoto colocar umas roupas mais estilosas e sair daquele visual de interior e vai embora. Logo depois, duas crianças entram na sala discutindo para ver quem vai pegar primeiro a fatia de pizza. Eles param após ver o garoto com cara de perdido, vestindo as roupas dele bem no meio do escritório. Eles já soltam aquele comentário brabo: quem é esse caipira maluco que tá usando nossas roupas? O Inugami apresenta um novo integrante para eles, o Shiki e o Akira. Ele revela que o Shiki também é meio demônio, assim como o Kabane, e aproveita para explicar que os demônios geralmente se escondem dos humanos para proteger sua verdadeira identidade, mas de vez em quando tem uns que saem da linha, e é aí que entra o serviço deles. Desde o primeiro contato, o Shiki já resolve dar uma zoada no Kabane e pergunta quantos anos o garoto tem, e quando ouve que ele tem 13, já solta um "então respeita aí porque eu tenho 14 e sou mais velho", e ainda manda o coitado dormir no sofá, deixando claro que é ele quem manda, e volta pro quarto. Enquanto isso, o Kabane fica observando o Akira por um tempo e acaba se perguntando se ele precisa de alguma coisa, mas na real ele só queria entender como aquela garota era tão bonita, mas isso irrita profundamente o Akira, que responde gritando que é um garoto e corre pro quarto cheio de raiva. Mais tarde o Shiki chama o Kabane e pede pra ele sentar ali pra comer uma pizza com ele. Ele fala que apesar de tudo não é tão mal assim a ponto de negar comida pra alguém. Ele manda o garoto comer e é aí que o Kabane revela que nunca tinha comido uma pizza na vida. Isso deixa o Shiki meio surpreso e isso faz ele até parar com a implicância e fala pra ele viver um pouco. Depois todos vão dormir, mas o Shiki continua desconfiado e começa a se perguntar por que exatamente o Inugami resolveu trazer o Kabane pra ficar com eles. O Akira dá sua opinião, que talvez seja porque ele não tem ninguém, ou quem sabe foi abandonado, ou então ele seja incrivelmente poderoso. Decidido a descobrir a verdade, o Shiki prepara uma armadilha com fios de seda grudenta no caminho que o Kabane vai fazer até o banheiro. E por incrível que pareça, ela funciona e o Kabane acaba tropeçando e caindo na armadilha. O Shiki aparece e tenta provocar, perguntando se ele foi deixado de lado por alguém, mas o Kabane responde com firmeza que não foi abandonado. Ele se esforça, puxa a perna para se soltar da seda e acaba machucando o tornozelo, só que aí vem um choque, não
não tem nenhum sangue. O ferimento se cura na hora, envolto por uma chama roxa bizarra e deixa o Shiki completamente pasmo. No dia seguinte, a agência recebe uma missão urgente, direto da polícia. Um caso envolvendo demônios e sem perder tempo, Inugami reúne todos da equipe. Eles entram no carro e seguem até o local indicado. Chegando lá, eles encontram uma casa antiga onde sua mãe e seu filho estão desmaiados dentro de um quarto, tomado por milhões de insetos minúsculos. A polícia já isolou o local, mas perdeu um dos seus agentes, que tentou entrar e foi engolido pelos insetos, desmaiando quase que na hora. O Inugami, claro, entra em ação com sua pequena equipe de ajudantes mirins e observa o ambiente e explica que aqueles insetos são conhecidos como 3 insetos cadáveres. Normalmente eles são inofensivos, só mordiscam a pele morta enquanto você dorme, mas dessa vez tem alguma coisa muito estranha. Eles estão reunidos no centro da sala, o que significa que deve ter um objeto ali que está sendo o foco de toda essa confusão. A missão é simples, remover esse objeto o quanto antes. O Inugami até comenta que conseguiria entrar em segurança se transformasse todo o seu corpo em ferro, mas esse processo levaria tempo, e já se passaram 30 minutos desde que tudo começou, e se demorar mais, a mãe e o filho não vão resistir. O Shiki se oferece a puxar os objetos com seus fios, e ele é quase como se fosse o Miranha. Ele começa a armar sua estratégia e abre a porta discretamente e tenta lançar as teias, mas para desespero de geral, os insetos começam a devorar a seda e todo o plano vai por água abaixo. O Akira, como sempre, tá completamente apavorado com os insetos e não consegue fazer nada, tá em pânico total, e nesse ponto parece que só resta esperar o Inugami completar sua transformação em ferro e resolver o problema. Mas então do nada o Kabane se oferece para entrar e ele vai até o quarto, e assim que pisa ali, os insetos atacam ele e cobrem seu corpo inteiro. O Inugami explica que como o Kabane é um híbrido de humano e Gou, assim como o Kaneki, o corpo dele não possui sangue, e insetos desse tipo injetam anestesia para paralisar suas vítimas, mas sem sangue isso não funciona. E o melhor, eles também não conseguem devorar o corpo dele porque ele se regenera instantaneamente. Além disso, em algum momento ele deve ter tido emoções e sentimento com outras pessoas, mas a tia dele faz questão de tratá-lo da pior forma, então agora ele cresceu e se tornou realmente altruísta e emocionalmente burro. Ele faz literalmente o que precisa ser feito e isso faz muito forte, mas ao mesmo tempo é muito triste. O Kabane continua andando e acaba pegando o objeto no centro, que no fim das contas era um par de sapatos vermelhos. Assim que ele faz isso, os insetos desaparecem e o Inugami deixa os paramédicos entrarem correndo para salvarem a família. Mais tarde naquela noite, ele explica que o prato favorito desses insetos é a culpa, e pelo que parece, esses sapatos devem ter sido roubados, e nesse momento, o filho mais velho da família veio até eles, agradecendo com lágrimas nos olhos. Ele fala que a família dele é muito pobre e que tem uma mãe solteira, e se não precisassem mudar de casa, preferiam ficar, a não ser que o motivo do ataque dos insetos fosse algo na casa, e o Inugami fala que os sapatos foram o motivo, e que desde que eles não façam coisas ruins, eles devem ficar bem. O irmão começa a chorar e explica que a mãe dele só pensa em si mesma e que usa esse par de sapatos velhos há décadas. Um dia o irmão mais novo trouxe esses sapatos para dar para ela, e sendo que o irmão mais velho já sabia que os sapatos haviam sido roubados. Ele então repreendeu o irmão mais novo por ter feito coisa errada, e o irmão mais novo deve ter se sentido muito culpado, e foi então que os insetos começaram a atacá-los. A mãe deles odeia inseto, mas imediatamente pulou e abraçou o garoto mais novo, e foi assim que tudo aconteceu. Ele agradece a todos e vai embora, e todos decidem voltar para casa. Antes de entrar no carro, Kabane pergunta ao Inugami se ele vai conhecer os seus pais se trabalhar para ele. O Inugami começa a sorrir e ele fala que como detetive, esse é o seu trabalho, e que vai descontar os honorários do salário do Kabane, e todos voltam para casa. Mais tarde, naquela noite, o Shiki se senta com o Kabane e conta sobre sua história. Ele fala que é filho de um pai humano e de uma mãe demônia-aranha, e que eles se separaram quando ele era muito jovem. O Kabane pergunta se ela ainda tá viva, e o Shiki responde que não sabe, que normalmente um pai tentaria encontrar seus filhos, mas ele ainda tá por ali e já se passaram muitos anos. O Kabane fala que isso não é motivo para perder a esperança e que pode ser que eles ainda estejam tentando encontrá-lo, e no começo ele também tinha perdido suas esperanças dessa forma, mas o Inugami ajudou ele a reacender suas chamas e que agora ele não vai mais deixar essa chama se apagar. Ao ouvir isso, Shiki se levanta e volta pro seu quarto e fala pro Kabane para ir com ele, que ele vai mostrar o quarto dele. Por outro lado, vemos o Inugami tomando um café enquanto liga para a superintendente da polícia, a Inari. Ele fala que terminou o trabalho com sucesso. Ele então conta para ela que encontrou uma criança Hanyo fascinante com a Pedra da Vida. A Inari ficou interessada e pergunta se ele é perigoso, e o Inugami responde que sim, mas que ao mesmo tempo ele pode ser a estrela da
esperança que eles estão procurando. No dia seguinte, o Inugami pede que o Shiki e o Akira levem o Kabane para conhecer a Inari. O Kabane pergunta quem é ela e o Inugami explica que ela é uma demônio raposa que ocupa alto cargo da polícia e que, como outros detetives, muitas vezes eles precisam pedir informações a ela. Antes de irem embora, o Inugami dá um amuleto especial para o Kabane e fala para ele manter aquilo com ele por precaução. Após isso, todos se dirigem ao outro prédio e pedem para a recepcionista que querem ver o superintendente, que precisam marcar uma reunião com ela. O velho tenta afastá-los, mas então a jovem entra em ação e se apresenta como uma das guardas pessoais da Inari. O nome dela é Kon, e ela diz que a Inari está esperando pelo Kabane e só o leva de volta com ela. Eles deixam o Shiki e o Akira para trás e entram em uma pequena sala de reuniões onde a Inari está esperando por eles. Ela fala pro Kabane se sentar em frente a ela e se apresenta. Ela então fala que o Inugami contou tudo sobre ele, sobre a Pedra da Vida, e pergunta se pode dar uma olhada mais de perto. O Kabane, besta do jeito que é, aceita e entrega a pedra a ela, e ela explica que se trata de uma pedra rara que controla os seus impulsos. Ela também fala que ela e o Inugami nunca se deram muito bem, mas que pela coexistência pacífica dos demônios, decidiram colaborar. Ela explica que como Kemono, eles precisam se alimentar de diferentes emoções e sentimentos que os humanos liberam, mas com a ajuda dessa pedra, eles não precisariam mais ficar presos a esse desejo. Ela fala que agora vai ver como consegue produzir essa pedra em massa, e logo em seguida, ela manda a Kon tirar a cabeça do Kabane e depois chama 2 oficiais para selar essa cabeça em uma mala e se livrar do resto do corpo. Ela então fala pra Kon levar a cabeça pro seu quarto e lidar com os outros 2 garotos que estavam com ele. A Kon fala que ela é como uma mãe pra ela e que sempre obedeceria a todas suas ordens. Ela então recebe um tapinha na cabeça antes de ser chamada de boa menina e fica feliz. Após isso, ela se transforma no próprio Kabane e vai ao encontro do Shiki e do Akira segurando a maleta na mão. O Shiki pergunta ao falso Kabane onde é que ele tava e o que é que tem dentro dessa maleta. Ele responde que tava conversando com a Inari e que deveria estar com ela. E ele fala que tem que entregar a mala no quarto da senhora mais tarde. Ao ouvi-lo chamá-la de senhora, o Shiki se encolhe com seu rosto fedorento e pergunta por que ele tá se referindo àquela velha bruxa como tal. Isso deixa a Kon muito irritada e sua ilusão se desfaz, revelando ser a própria, e o seu rosto se transforma em uma forma de raposa. Ela então pula na grade e lança uma grande bola de fogo com sua cauda, e após isso ela dispara mais algumas como uma metralhadora. O Shiki e o Akira correm e se escondem atrás de alguns móveis, perguntando o que ela estava fazendo e se queria incendiar o lugar inteiro com todos esses humanos normais lá dentro. Ela fala que isso não importa e que assim que uma pessoa entra no prédio, ela fica sobre o Jinjutsu da Inara e para de sentir ou pensar qualquer coisa. Ela apenas faz o seu trabalho como deveriam. Ela então começa a atacá-los novamente e o Shiki forma uma barreira entre eles, puxando os móveis diferentes, usando seda. Ele então puxa o cordão que prendeu na mala dela em segredo e leva embora. Eles abrem a mala e se assustam com a cabeça do Kabane e fogem dali para sair da vista da Kon. Por outro lado, a Kon começa a entrar em pânico com a ideia de não cumprir as ordens da Inari e fica furiosa. Enquanto isso, o Kabane fala pro Shiki para jogá-lo na Kon e ele vai se encarregar dela, e eles fazem o movimento combinado, lançando o jutsu da cabeça fedorenta do Kabane. A cabeça do Kabane se choca contra a Kon e ele morde a sua clavícula, fazendo ela perder sangue e desmaiar no chão. O fogo ao redor também se apaga e eles descobrem que era tudo uma ilusão. As pessoas lá dentro foram colocadas para dormir. Após isso, ele regenera seu corpo e deixa Akira ver sua Excalibur, e Shiki fala para ele se cobrir com sua jaqueta. Após isso, todos saem e se encontram com o Inugami, que tá esperando por eles em seu carro do lado de fora. O Inugami fala que tudo correu como ele havia planejado e liga pra Inari. Por outro lado, a Inari tá saindo para pesquisar a Pedra da Vida para poder produzi-la em massa, mas de repente a pedra se transforma em um boneco e o telefone da Inari começa a tocar. Ela atende, é o Inugami, que chama sua atenção por ter atacado as crianças. Ele fala que ela deve estar ficando velha para não conseguir ver através da sua técnica de mudança de forma. E ele fala pra ela que a pedra de luz pertence ao Kabane, que se ela tentar tê-la novamente, ela terá que lidar com ele. Além disso, agora ela deve um favor a ele por ter causado todo esse problema e encerra a ligação. De volta ao carro, descobrimos que o Inugami deu ao Kabane uma pedra de vida falsa, como um amuleto de boa sorte para colocar em seu pescoço. E ele falou para ele manter a pedra da vida verdadeira escondida em sua boca, e após lidar com tudo isso, ele fala que eles deveriam comer fora e fazer uma festa de boas-vindas para
para o Kabane. O Shiki e o Akira discutem sobre o que comer e por fim decidem optar por comida chinesa e panquecas. Na caminhada de volta para casa, o Inugami conta ao Kabane como eles encontram trabalho nesse negócio e fala que há pesquisas na web e boca a boca, mas na maioria das vezes é devido à sua placa de sinalização. Ela emite uma luz especial que atrai demônios e pessoas sob influência de demônios, e dessa forma o trabalho geralmente é encontrado por eles mesmos, e a propósito a placa foi feita para eles pela Inari e portanto eles têm esse tipo de relacionamento colaborativo com ela, apesar dos pesares. Nesse momento eles veem a Kon ferida caminhando em direção a eles. O Shiki e o Akira entram em sua posição de luta, mas a Kon cai no chão e seu estômago ronca. Eles dão para ela um pouco de pizza e ela explica que é uma boa garota e que a Inari lhe deu uma missão e que ela não desiste da missão no meio do caminho, então ela deve entregar a cabeça do Kabane para ela. Ela então tenta atacá-lo, mas o Inugami impede e fala para ela sair da mesa, senão a Inari vai ficar furiosa com ela. Ela instantaneamente se torna dócil e começa a agir como uma boa menina. Ele então fala para ela agradecer pela comida e reciclar o lixo e eles decidem cuidar dela por um tempo. Nesse momento, o homem entra em seu escritório e o Kabane percebe o cheiro estranho ao redor dele. O Shiki explica que se trata de um humano influenciado por um demônio e que significa que eles têm um novo emprego. O homem se senta em meio ao bar, que é meio bar e meio escritório, e toma um drink servido pelo próprio Inugami. Ele reclama de uma garota chamada Mal, porque ele se apaixonou. Ela trabalha no distrito da Luz Vermelha e ele quer confessar seus sentimentos por ela, mas sempre que espera por ela do lado de fora, não consegue vê-la sair do prédio e nunca tem a chance de falar com ela. Ao ouvir sobre seus problemas amorosos, o Kabane pergunta por que metade do escritório deles é um bar. O Shiki explica que há muito tempo atrás o Inugami trabalhava com um sócio que queria ter um bar no escritório, mas agora eles trabalham juntos e é melhor não perguntar mais a ele sobre isso, pois esse é um assunto delicado para ele. Enquanto isso, o Akira retoma sua conversa e começa a falar que o amor é coisa incrível. E ele fala que o Shiki e o Kabane são resultados do amor entre um humano e um demônio, e após isso o Kabane fica interessado em saber mais sobre essa coisa de amor. Ele se aproxima do Inugami e fala que quer ir com o cliente e ajudá-lo a confessar seu amor, para que ele também possa aprender mais sobre isso. Ele quer fazer isso porque os pais dele também encontraram o amor e entender mais sobre isso pode ajudá-lo a compreender melhor os seus pais. O Inugami olha pra cara de bobo dele e decide deixar, mas aí ele avisa o Shiki e ao Akira para ajudarem também. Ele também fala pra Kon que se ela ajudar vai ganhar a cabeça do Kabane, e com tudo isso resolvido, ele fala ao cliente que as crianças vão cuidar do pedido e manda todo mundo embora. Nesse momento, o cliente vê um rato dentro da sala e imediatamente o pega como se fosse um gato. O rosto dele também se parecia um pouco com o de um gato e ele fala que tá colecionando esses animais para dar de presente pra amada dele. O Inugami percebe que isso deve ser obra de um demônio felino e diz ao Akira para ficar para trás, já que ele tem medo de coisas assustadoras e nojentas, tipo cadáveres de ratos e coisas assim. Com isso, os outros saem e se sentam em um café em frente ao local de trabalho da Mal. As crianças pedem foto da Mal e ele acaba mostrando, falando que ela deve ter saído, pois o turno dela já tá quase acabando. Estranhamente, ele não consegue deixar de notar que ela já devia ter saído, e nesse momento as crianças percebem um demônio felino saindo na forma de um gato rosa, com o rabo dividido. Eles vão até o beco com o cliente e se aproximam do demônio, dizendo que estão ali por causa da agência de detetives Inugami. Ao ouvir esse nome, a Mal fala que reconhece e pergunta o que eles querem de uma gata inocente como ela. Eles explicam que o cliente, o Iruno, se apaixonou por ela e quer confessar seus sentimentos. A Mal então se transforma na forma humana e dá um choque no Iruno, e fala que vai adicioná-lo à coleção dela para que ele possa trazer os ratinhos dela também. Mas parece que a sedução dela ainda não fez efeito. Ela então revela 3 outros humanos com camundongos na boca, já quase completamente transformados em gatos. Ela fala que aquilo não tem nada a ver com amor e que tudo se deve aos poderes dela, mas nesse momento, a Kon salta do alto como a raposa que é e agarra Mal com as mãos e leva ela até o Iruno e fala para ele se confessar logo. Ele então presenteia ela com um saco de ratos mortos que vinha coletando e conta que estava vivendo em depressão, perdendo as esperanças todos os dias, mas aí conheceu ela e ela foi o seu primeiro raio de luz que apareceu em sua vida. Ele fala que quer ficar com ela mesmo que isso signifique se transformar em um gato, e após isso, eles deixam os dois em paz e voltam para casa para se apresentar ao Inugami. Quando voltam, a Kon pede ao Inugami que cumpra a promessa e exige a cabeça do Kabane. O Inugami pede para ela fechar os olhos e vai até a geladeira, pega uma laranja
laranja e transforma aquilo na cabeça antes de entregar pra ela e se despedir. Após a Koen ir embora, ele pergunta ao Kabane se aprendeu alguma coisa sobre o amor, e ele explica que descobriu que o amor é como a luz, um raio de esperança. Ele entrega ao Inugami um pacote de lenços de papel e diz pra ele que pegou no caminho de volta como presente. Ele fala que o Inugami pra ele é como um raio de luz que deu razão pra ele viver e que as pessoas tendem a dar presentes úteis para suas luzes. Por isso ele comprou lenços de papéis, pois são úteis. E em seguida ele se vira para falar com o Shiki e o Akira e diz que eles também são um pouco de luz para ele, então logo vai dar algo para eles também. Alguns dias depois o Inugami revela que o Iruno e a Mao ficaram juntos e ela se apaixonou por ele após sua confissão, e agora os dois estão morando juntos. Os humanos que estavam como gatos devem voltar ao normal em algumas semanas também. Enquanto o Shiki se pergunta em qual tipo de mundo ele vive, o Akira se surpreende com o Kabane, que conseguiu resolver seu primeiro caso antes dele, mesmo tendo se juntado ao grupo bem depois. Isso faz com que ele comece a se sentir inferior ao Kabane. E algum tempo depois, o Akira se aproxima do Inugami e fala que se tornou aprendiz do Kabane. O Shiki explica que tinha uma barata no banheiro e o Kabane cuidou dela, e desde então, o Akira passou a chamá-lo de mestre. O Akira fala que pode cuidar de qualquer caso ao lado do Kabane e pede um emprego. E ao ver isso, Inugami comenta que tem uma missão que ele iria fazer com o Kabane, mas se o Akira quiser, pode deixar essa missão pra ele e pro Kabane. Ele explica que estão rolando algumas obras perto do rio Shibuya e que eles estão tentando desviar o curso do rio. Só que ultimamente, vários trabalhadores da construção civil têm morrido de forma misteriosa e os esqueletos deles têm sido encontrados boiando no rio. O Inugami fala que tem uma boa ideia de quem está por trás disso, já que um grupo nativo de demônios vive naquele rio e provavelmente eles estão bem bravos com as construções. O Shiki comenta que aquele lugar é cheio de sujeira e insetos e que por causa das obras, o rio virou praticamente um esgoto. O Inugami confirma que vai ser um trabalho bem desagradável e pergunta se o Akira ainda quer ir. Mesmo enjoado, ele fala que vai sim e que vai vestir seu equipamento de limpeza. No dia seguinte, eles passam por baixo da ponte e seguem ao longo do rio até um túnel escuro. O Kabane explica que primeiro eles precisam procurar os demônios nativos, torcendo para que consigam resolver tudo de forma pacífica. Enquanto andam pelo túnel, uma sanguessuga enorme cai em cima do Akira, que começa a gritar, mas o Kabane tampa a boca dele com a mão e pede para ele ficar quieto, senão eles vão acabar alertando todo mundo sobre a presença deles. Ele então tira as sanguessugas da cabeça deles e joga no rio, e o Akira pergunta por que ele não matou as sanguessugas. O Kabane então responde que não gosta de matar os outros, sejam humanos, insetos ou monstros, a não ser que seja a única opção. Basicamente, ele acredita que esses seres só atacam para se proteger e se não forem uma ameaça direta, não vê necessidade de matar. Ouvindo tudo isso, Akira pensa no quanto o Kabane é legal e fala que ele realmente é demais. Ele fala que ele lembra o irmão mais velho dele e começa a contar um pouco de sua história. O Akira explica que ele vem de uma tribo de demônios da neve que vive nas montanhas de Amori. A aldeia dele tinha um sistema bem comum, onde todos os membros eram mulheres e só nascia um homem a cada 100 anos. Por isso eles eram super protegidos. Mas ele sempre foi uma criança chorona e o irmão mais velho dele sempre o animava. Quando os dois estavam fugindo da aldeia, acabaram se separando e desde então ele se juntou ao Inugami na esperança de encontrar o seu irmão mais velho. Ao ouvir essa história, o Kabane pergunta se o Akira consegue realmente controlar o gelo, já que ele é um demônio da neve. E o Akira responde que sim, mas que ele é bem ruim nisso, pois controlar o gelo exige bastante concentração. Nesse momento, um demônio sapo gigante aparece e agarra o Akira pelo rosto, mas o Kabane reage rápido e derruba o bicho usando um cano de metal. O monstro tenta mais uma investida contra o Kabane, mas bem na hora, um pequeno cão guaxinim aparece do nada e acerta um chutão no demônio sapo, lançando ele pra longe. Esse bichinho carrega uma garrafinha cheia de sangue e também tem pendurada no pescoço uma carta endereçada ao Kabane e o Akira, enviada pelo Inugami. Na mensagem, o Inugami revela que os ataques recentes estão sendo causados por demônios sapos que perderam completamente o juízo após devorarem humanos. Por causa disso, agora eles são uma ameaça real e precisam ser eliminados. Ele orienta os garotos a usarem o sangue da garrafa como isca para atrair os monstros e reforça que é importante que eles levem essa missão a sério. O Kabane responde de forma direta, falando que tá dentro, mas o Akira fica meio apreensivo com a situação. Então o Kabane, poucas ideias do jeito que é, já pergunta pra ele se ele vai deixar as maricas fugirem dali, só que o Akira, ao invés de se ofender, reflete sobre como ele quer ser forte e mais confiável aos outros. E no fim ele toma coragem e fala que vai continuar firme ali, mesmo que no final ele esteja se cagando de medo. Com tudo pronto,
enquanto os dois vão para dentro de um túnel, acompanhados pelo Sr. Cão Guaxinim, e despejam o conteúdo da garrafa no rio subterrâneo. E como já era de se esperar, uma multidão de demônios sapos surge em questão de segundos, indo para cima deles. A batalha começa com o Kabane e o Cão Guaxinim partindo pra porrada, enquanto o Akira se afasta e fica encostado no canto, só observando e pensando em como poderia vender aquela calça molhada que ele estava usando. Mas não demora para a situação sair de controle, a quantidade de sapos de cara esverdeada é absurda, e eles acabam dominando o grupo. Quando tudo parece estar prestes a dar muito ruim, o Akira se lembra de seus motivos e de como queria ser alguém útil, e então, no impulso, ele ativa o seu poder elemental de gelo. No único movimento, ele congela todo o túnel, deixando de fora apenas a cabeça do Kabane e do Sr. Cão Guaxinim. O Kabane logo reconhece o feito e elogia o Akira por ter dado cabo de todos os inimigos. Claro, após sobreviverem a tudo isso, os dois tiram uma selfie para marcar o momento, enquanto o Cão Guaxinim se afasta dos garotos e segue mais adiante pelo túnel. Lá ele encontra um ancião dos demônios sapo, e aí vem a revelação. O Guaxinim era na verdade o Inugami disfarçado esse tempo todo. O ancião sapo agradece pela ajuda, explicando que seus antigos companheiros enlouqueceram após consumir carne humana e chegaram ao ponto de devorar os próprios ovos e os filhotes. O Inugami então acolhe o ancião de volta e considera que a missão foi concluída com sucesso. Após alguns dias, vemos o Kabane trabalhando na limpeza do prédio tranquilamente. Ele chega até o fim de um dos corredores e lembra do aviso que recebeu do Inugami, que ele nunca deveria abrir a porta que fica naquele canto. Mas ao ver umas caixas de papelão atrapalhando, ele pergunta se movê-las só para varrer o chão causaria algum problema. É nesse momento que a porta misteriosa se escancara sozinha e uma mão branca surge, puxando o Kabane para dentro do quarto de maneira repentina. Mais tarde, por volta do meio-dia, o Shiki encontra o esfregão jogado no chão e vai conversar com o Inugami sobre o ocorrido. Ele conta onde encontrou o objeto e demonstra muita preocupação com o sumiço do seu amigo Kabane. Ao escutar isso, o Inugami fica apreensivo e corre imediatamente até o quarto do fim do corredor, entrando lá junto com outras crianças. Ao abrir a porta, eles se deparam com uma cena totalmente bizarra. Um garoto extremamente branco tá sentado em uma cadeira gamer bem confortável, na frente de um mega setup com 6 monitores ligados. Rapaz, eu queria muito um setup desse, mas enfim. O Kabane se senta no chão ao lado dele, pega algumas garrafas de água e latas de comida e começa a abrir tudo com calma, oferecendo para ele. O Inugami observa e comenta que era exatamente esse tipo de coisa que estava deixando ele preocupado. Logo em seguida, ele chama o cara pelo nome de Mihai e manda ele tirar os fones de ouvido. O Mihai olha pro Inugami e dá um oi casual e já manda na lata, perguntando por que ele nunca contou que tinha um escravo tão obediente e fácil de treinar. O Shiki e o Akira, espantados, perguntam se ele estava morando ali o tempo todo, e o cara confirma numa boa, já se apresentando como Mihai, um vampiro. Ele explica que é chefe da parte da tecnologia da agência, tanto da informação quanto da comunicação, e sem perder tempo, ele fala que a partir daquele momento, o Kabane está oficialmente designado como seu escravo pessoal. O Inugami, com aquela cara de quem sabe onde isso vai dar, revira os olhos e chama os três para dar uma saidinha com ele. Do lado de fora, ele começa a explicar melhor a situação, e ele conta que o Mihai foi seu parceiro no passado e que ele é um vampiro de altíssimo nível. Ele é tipo um dos top 10 entre os demônios. Ele tem habilidades físicas absurdas, conhecimento fora da curva e um carisma quase hipnótico. Além disso, eles não envelhecem depois de atingirem o ápice e são praticamente impossíveis de matar. Como se tudo isso não fosse suficiente, o Mihai odeia ficar entediado, então para escapar do tédio, ele se dedicou a estudar e dominar praticamente qualquer profissão ou habilidade que ele encontrava pela frente. Só que após aprender tanto e experimentar tanto, ele ficou entediado com o próprio mundo, e para não acabar se tornando o vilão da história principal, o Inugami decidiu trazer ele para dentro da agência. Foi aí que o Mihai acabou se apegando a um novo vício, os jogos gacha japoneses, e eu nem vou julgar ele, porque gacha é bom demais e vicia pra caramba. Mas enfim, agora ele vive no quarto o dia inteiro jogando, tipo eu. Mas ele não é só um gamer viciado não, o cara também é mestre da tecnologia e foi responsável por montar o site da agência, e ainda cuida de proteger todos os dados importantes contra ameaças como a Inari. Antes de deixarem ele sozinho, o Mihai avisa que se quiserem uma vida tranquila, é melhor ficarem longe do corredor. No dia seguinte, a cena muda e o Kabane aparece de novo, agindo como um funcionário ultra obediente, servindo o seu novo mestre. O Shiki e o Akira invadem o quarto do vampiro e mandam ele parar com essa ideia maluca de transformar o filho deles num escravo. O Mihai, com aquele jeitão maluco dele, fala que tudo bem, ele pode até libertar o Kabane, mas só se eles conseguirem
conseguirem vencer ele numa disputa de queda de braço. O Chique, sem pensar muito, já topa e os dois se posicionam e em segundos o Mihai já derruba ele como se não fosse nada. O Akira, vendo aquilo, nem tenta, se recusa completamente. O Kabane pergunta se também pode participar da disputa e o Mihai responde de forma sarcástica, falando que é sua obrigação satisfazer os pedidos de seus escravos. E logo após isso ele derrota o Kabane sem fazer esforço. Um tempo depois, no início da tarde, o Kabane é encarregado de sair para comprar os ingredientes para o jantar. Enquanto ele caminha pelas ruas, ele começa a refletir sobre como precisa se tornar mais forte se quiser proteger os amigos da agência. Ele pensa que se continuar fraco não vai conseguir proteger aqueles que se tornaram importantes para ele. Essas ideias vêm se acumulando na cabeça dele enquanto ele caminha, até que ele resolve fazer uma pausa num parque e se senta num banco. Lá ele fica pensando se não deveria começar a treinar mais sério, e é nesse momento que a Kon aparece caindo de uma árvore bem atrás dele. Ela se vira e vê o Kabane sentado tranquilamente e pergunta o que é que ele tá fazendo ali sozinho. O Kabane, ao ver a Kon, acha que ela apareceu por causa da cabeça dele e tenta enganá-la. Ele fecha o zíper do capuz para fingir que não tem uma, mas a Kon já tá vacinada e fala que não vai cair nesse truque de novo. Com um tom triste, ela conta que isso nem importa mais, pois a Inari não precisa mais dela. Ela explica que quando foi entregar a cabeça do Kabane, a Inari já tava com outro demônio raposa e nem se deu o trabalho de dar atenção pra ela. A Kon fala que do jeito que tá agora, ela não pode nem voltar pra casa, pois sente que tem sido uma garota ruim. O Kabane sugere que eles lutem e os dois começam um combate físico direto, sem muita conversa. No começo, eles trocam golpes de uma forma equilibrada, mas depois a Kon sobe em cima dele e começa a socar o rosto dele com tudo, chamando de cara fedorenta. Só que o Kabane reage com a cabeçada certeira que joga a Kon pra longe, fazendo ela cair no chão com o nariz sangrando. Ela começa a chorar e no meio das lágrimas, fala que agora entende porque a Inari a descartou, porque ela é fraca demais. Sem saber direito o que fazer, o Kabane segura a mão dela numa tentativa de confortar a Kon. Ela continua chorando até adormecer ali mesmo e os dois ficam juntos no banco até escurecer. Quando ela acorda já é de noite e o Kabane diz pra ela que se for difícil demais voltar pra Inari, ela pode morar com eles na casa do Inugami. Mas a Kon responde que isso não seria possível porque o Inugami é um demônio do tipo Tanuki e ela é um demônio do tipo Kitsune, o que a impede de viver lá. Mesmo assim, ela olha pra ele com os olhos brilhando e fala que não se importaria em morar com ele ali mesmo, no parque. Ela comenta que lá tem pardais e pombos suficientes para que ela nunca passe fome. O Kabane explica que precisa terminar a tarefa dele, comprar os ingredientes e levar pra casa. E a Kon pergunta se aquilo é um tipo de missão. Ele responde que é uma espécie de dever e promete que vai voltar pra buscá-la assim que terminar. Ele fala que não vai demorar e eles combinam isso e fazem uma promessa entre si. Ela então fala que vai esperar por ele e solta sua mão. Em outro lugar, o Inugami fica espantado ao ver o Mihai fora do quarto. O Mihai comenta que acabou machucando sua mão na queda de braço contra o Kabane e que vai levar uma semana para se curar. Então, enquanto isso, ele vai passar o tempo se divertindo com seus escravos. Logo depois disso, ele engana o Inugami e o tranca no quarto, usando um teclado com armadilha que explode se for mexido. Quando o resto da galera chega, o Mihai fala que o Inugami tá ocupado com outro trabalho e que deixou pra eles uma missão especial que ele mesmo encontrou. O Chique fica animado e diz que quer testar sua técnica nova. Ele mostra como consegue aquecer o ambiente a ponto de suar bastante e fica invisível. Ele fala que viu um artigo na web sobre insetos que imitam coisas e ficou imaginando se sua seda não poderia fazer o mesmo. Com isso, todos se preparam para a missão e o Mihai explica que o alvo dessa vez é uma empresa chamada Bug Byte Electronics. Há 3 anos atrás, 16 funcionários da companhia foram de Kurt Cobain numa das fábricas, mas no ano seguinte esse número caiu para 0 e a empresa voltou a dar lucro. A tarefa deles é saber como isso aconteceu, então eles se dividem em 2 grupos. A equipe A é formada pelo Kabane e o Akira, que vai estar dentro do prédio, e a equipe B é composta pelo Chique e o Mihai, que vai entrar usando um carrinho de controle remoto de tecnologia avançada. O nome desse carrinho é Mihai Magnum, que vai ser usado para abrir as portas internamente. Quando eles entram num prédio, o Chique percebe uma luz saindo de uma das salas e dá uma espiada. Lá ele vê várias pessoas trabalhando enfileiradas, parecendo zumbis, cansados e sem vidas, tipo a gente que é CLT. E de repente um dos funcionários sai correndo da sala, desesperado, gritando que quer se demitir, mas logo é interceptado pela gerente, a Erika. Ela leva ele até a sala de aconselhamento de funcionários, pedindo para ele relaxar. O Chique segue os dois discretamente, sem ser visto. Lá dentro, um demônio mosquito enfia um canudo na orelha do cara e começa a sugar o cérebro dele. A Erika e suas 2 irmãs,
que também trabalham na empresa são todas demônios mosquito que estão controlando tudo por ali. O Mihai conclui que elas se alimentam do cérebro das pessoas, mas deixam o corpo funcionando meio que no automático, como se fossem zumbis. Assim ninguém reclama do trabalho e ao ver essa cena bizarra, o Akira simplesmente apaga e desmaia. O Shiki avalia a situação e percebe que os inimigos são fortes demais para eles lidarem sozinhos, então ele sugere que o grupo recue e volte para casa, esperando o retorno do Inugami para decidir o que fazer a seguir. Enquanto ele caminha para se encontrar com o Kabane, o Mihai começa a se irritar com o Shiki por ele ser muito calmo e razoável. Ele decide então bagunçar as coisas de propósito e começa a correr com o Mihai Magnum contra a parede, como uma mulher chinesa, e a Erika ouve o barulho e sai para ver o que é que tá acontecendo. Ela encontra o carrinho de brinquedo no chão, ela pega e dá uma olhada em volta, só por precaução. As outras duas a seguem e decidem se preparar para verificar todo o prédio, enquanto Shiki se esconde em um canto como um pequeno inseto que é. Após elas saírem, ele acha que deve se apressar para se encontrar com os outros antes de se transformar em um idiota sem cérebro como o Kabane. Mas então, a Erika o encontra usando sua enorme cabeça de mosquito e fala que a irmã proibiu elas de matarem alguém para ficarem fora de vista da Inari. Mas dadas as circunstâncias, ela fala que deve abatê-lo ou pelo menos transformá-lo em um macaco sem cérebro. Enquanto ela se abaixa para comer os miolos dele, o Mihai dá um choque nos olhos do inseto dela, usando o modo elétrico do carrinho, e pergunta pro Shiki por que ele tá sentado ali. Mas para sua surpresa, o Shiki tá respirando alto e parece mais assustado do que o normal. Ele percebe que o Shiki sofre de algum trauma e que toda essa pose de durão é para esconder sua fraqueza. Com essa descoberta, o Mihai começa a sorrir e fala que vai fazer dele um brinquedo divertido. Enquanto respira com dificuldade, fica sentado ali que nem uma estátua, o Shiki se lembra das memórias de sua infância, quando estava com sua mãe. Ele pergunta como os dois se separaram, mas sabe que era extremamente assustado com coisas sinistras, e se ele não consegue se lembrar, isso deve significar que algo terrível aconteceu. Por outro lado, vemos o Mihai falando pro Kabane e pro Akira irem salvar o Shiki. Ele os leva até a irmã do outro demônio, a Momoka. Enquanto isso, ele começa a assustar ainda mais o Shiki, descrevendo o que vai acontecer se ele não se mexer. Isso deixa o Shiki tão furioso que ele acaba danificando o carrinho de brinquedo com um soco. Esse soco também acorda ele e ele decide finalmente revidar. Ele aumenta sua invisibilidade e foge da Senhora dos Mosquitos, fazendo com que ela use sua habilidade especial que permite aumentar sua sensibilidade e observar diferentes pegadas como dióxido de carbono, temperatura corporal e suor. Ela é quase como se fosse o predador, mas o Shiki usa isso ao seu favor e a confunde, cercando toda a área com seus fios e acaba capturando ela numa forte teia de aranha. Após isso, ele pula do teto e aterrissa no rosto da Erika, que tem olhos de inseto. Depois de derrubá-la, ele cai no chão e se elogia por ter vencido. Ele lembra do momento em que o Inugami falou que tinha informações sobre seus pais. Perguntou se ele queria saber, mas o Shiki se recusou a falar sobre isso, falando que estava confortável com sua nova vida na agência e que não queria saber do seu passado. Ele se pergunta se finalmente vai conseguir lidar com o resto da conversa com o Inugami e decide perguntar sobre isso quando a missão acabar. Nesse momento, o Kabane e o Akira chegam arrastando a Momoka pelos cabelos, feito dois selvagens. Eles a amarram com material branco e pegajoso do Shiki e se perguntam qual será o próximo passo, mas calma aí que é a teia que o Shiki faz, não pensa besteira não. O Kabane fala que com certeza eles devem lutar agora, pois são 3 contra 1, e o Shiki diz que também concorda, já que se eles fossem embora agora, apagariam todas as evidências, tornando inúteis os dados coletados pelo Mihai. Enquanto eles estão discutindo tudo isso, a irmã mais velha dos insetos, a Erika, entra pelo outro lado do corredor. Ela chama as irmãs de inúteis por terem perdido para 2 bocós como eles e um carrinho de brinquedo, porque até ela sabe que o Akira é totalmente inútil e nem conta com ele. Ela se aproxima e pergunta se eles poderiam esquecer tudo e ir embora dali sem continuar esse incidente, mas o Kabane fala que isso tá fora de cogitação, já que o número de pessoas que elas prejudicaram é imenso e esse é o trabalho deles, detê-las. A Erika responde falando que então as negociações foram interrompidas e que ela vai ter que cuidar de tudo sozinha. Ela pergunta qual vai ser o cérebro que ela vai chupar primeiro, e ela gira uma roleta mental dentro da cabeça e a sorte recai sobre as próprias irmãs. Então ela começa com a Erika e logo depois segue com a Momoka, cuidando das duas por conta própria. Após isso, ela se transforma totalmente, assumindo sua forma de demônio mosquito e começa a caminhar em direção às crianças. O Kabane percebe que o Shiki tá cansado demais para lidar com tudo aquilo, assim como o Akira. Então ele mesmo se adianta e parte para cima dela e tenta atacar os seus órgãos vitais,
mas a Erika o segura com seus braços nojentos e atravessa o peito dele com sua boca de palha. O Chique reúne força suficiente para correr até ela, mas é derrubado na hora com um tapa bem forte. O Akira se ofende com isso e pergunta como ele ousa cair antes dele, e no ataque de raiva ele acha que é um Pokémon e tenta usar um ataque de gelo, mas não consegue fazer nada. Então a Erika coloca ele para dormir bem mansinho com um tapa bem dado de uma de suas pernas peludas. Com seus dois amigos incapacitados, o Kabane fica sem saber o que fazer, mas se recorda do seu desejo de se tornar mais forte. Ele entende que com o poder que possui atualmente não é capaz de vencer, mas mesmo assim força seu corpo a resistir, o que acaba resultando em vários ossos quebrados. Apesar disso, ele continua insistindo, até que o Mihai resolve aconselhá-lo sem utilizar nenhum jutsu. Ele explica que o motivo do Kabane não ter conseguido vencê-lo na queda de braço, assim como não vai conseguir derrotar a Erika, é justamente porque ele está forçando seu corpo além do limite, e com isso acaba quebrando vários dos seus próprios ossos. Além disso, ele aponta que o verdadeiro problema do Kabane é que ele está reprimindo sua natureza demoníaca e lutando apenas com sua força humana. Se ele realmente quiser proteger seus amigos, precisa aceitar seus instintos e liberar seu lado demoníaco e usar todo o poder para poder acabar com a ameaça que está na sua frente. Refletindo sobre isso, o Kabane olha para trás e se pergunta o que ele realmente quer fazer no fundo do seu coração. E a resposta surge: ele quer arrancar os braços nojentos da Erika e salvar seus amigos. Em seguida ele solta um grito, procurando virar Super Saiyajin, e acaba se transformando e consegue arrancar os braços dela com sucesso. A Erika cai para trás e ele pergunta se ela não precisa de ajuda enquanto segura os braços dela. Logo depois observa seu próprio poder e percebe que na real ele tá absurdamente forte. Ele se aproxima da Erika com a intenção de acabar com ela, mas o Inugami aparece saindo do quarto. Ele fala com ele segurando o Mihai Magnum e elogia o Kabane pelo bom trabalho e fala que agora é pra eles voltarem porque a missão acabou. Eles vão repassar as informações pra Inari e deixar ela cuidar do resto. O Kabane responde com um ok. Nesse momento aparece o novo jovem demônio Raposa que a Inari nomeou após a Con. Ele se apresenta como Nobimaru e fala que vai cuidar do restante. Ele vai até a Erika, planta algumas sementes de fogo no corpo dela, estala os dedos e a incendeia completamente. Após isso, ele faz o mesmo com as outras irmãs, transformando todas elas em apenas cinzas. Em seguida, ele troca algumas palavras com o Kabane, perguntando o que ele acha sobre eliminar todas elas e recomenda que ele leve sua amiga aranha de volta para casa, pois ela parecia bem abatida e desidratada. Antes de partir, o Nobimaru revela mais um segredo pro Kabane. A Inari não desistiu da pedra da vida dele. O Nobimaru tá seguindo o Kabane há um tempo por ordem dela, e ele explica que irritar o Inugami seria bem ruim para eles, por isso não pretende usar força para poder pegar a pedra. Mas se o Kabane decidir entregá-la por conta própria, o Inugami não vai interferir, e é exatamente isso que a Inari tá apostando. Ele ainda aconselha que o Kabane fique atento, pois os demônios são muito astutos, e o Kabane garante que vai tomar cuidado, e então o Nobimaru confessa que na verdade ele detesta a Inari, e esse é o verdadeiro motivo por trás de tudo. Após isso, todos deixam o prédio da empresa e voltam para casa. O Akira fica furioso com o Mihai por ter mentido sobre o nível de dificuldade da missão. O Mihai se defende falando que na verdade eles deveriam agradecê-lo, já que nunca iriam evoluir sobre o comando do Inugami, que só passa tarefas fáceis e os protege nos bastidores. O Inugami admite que é verdade e que os meninos cresceram mais do que ele imaginava, mas ele avisa o Mihai que se ele tentar fazer esse tipo de coisa novamente, vai mandá-lo de volta para Romênia embalado em gelo. Após essa conversa, todos vão dormir e o Mihai comenta que a menos que queiram matá-lo, terão que pensar em novas formas de entretê-lo, e diz que gostou dos garotos e talvez até passe um pouco mais da sua sabedoria para eles algum dia. Mais tarde, naquela mesma noite, o Kabane checa os batimentos cardíacos do Chique e do Akira e fica aliviado ao perceber que eles estão vivos. Na manhã seguinte, ele segue o Chique com uma expressão pensativa, como se fosse sua mãe. Ele parece que tá esquecendo de alguma coisa, até que o Akira pergunta, e então ele lembra de repente da promessa feita para a Kon e sai correndo de casa para vê-la. Ele vai até o parque, chama por ela e a Kon cai de uma árvore igual a maçã caindo do galho. Ela pergunta por que ele demorou tanto, já que ele só estava indo deixar os ingredientes em casa, e ele explica que surgiu uma missão repentina e as coisas aconteceram uma atrás da outra e ele acabou esquecendo dela. Isso a deixa bem triste e para piorar, dois peixes também caem da árvore e ela conta que pegou para eles comerem juntos, mas agora estão estragados, já que ele acabou não aparecendo a tempo. O Kabane fica bem triste por ela e tenta consolá-la. Enquanto isso, Nobimaru observa tudo à distância e
sussurra que o Kabane deveria ter mais cuidado. Por outro lado, Shiki se aproxima do Inugami e fala que quer conversar sobre seus pais, pois agora se sente pronto para ouvir a verdade. No dia seguinte, todos viajam para a terra natal do Shiki para conhecer o tio dele. O Shiki conta que antes de se separar de sua mãe, morava naquela cidade, que depois foi morar com seu tio em Tóquio. Quando eles chegam na cidade, o Inugami vai até a pousada para reservar os quartos para eles, enquanto as crianças entram em uma loja de souvenirs para comprar algumas coisas por lá. O Kabane encontra um livro antigo de histórias folclóricas e fala sobre a lenda de Shiji. Ele se interessa pelo livro e o Shiki explica que esse folclore é bem conhecido na região. Todos começam a ler a história e descobrem que há muito tempo vivia um garoto chamado Shiji. Um dia, voltando para casa após o trabalho, ele viu uma enorme aranha mexendo na pilha de comida dele. O Shiji foi generoso ao dividir sua comida com uma aranha e falou para ela se sentir à vontade. Na manhã seguinte, quando despertou, ele encontrou seu barraco caindo aos pedaços, tomado por fios dourados de teia de aranha. A partir desse momento, ele passou a vender a seda valiosa, enriqueceu e viveu feliz para sempre. O Shiki comenta que existem histórias assim espalhadas por todo o canto e logo em seguida, ele percebe que tem um garoto de cabelo rosa o observando da porta da loja. Nesse instante, o Inugami aparece junto do Akio, dizendo que conseguiu encontrá-lo antes do esperado e todos resolvem ir até a floresta próxima a um rio para se sentarem e baterem um papo. Durante a caminhada, o Shiki escuta uma voz familiar chamando por ele, mas acredita que esteja apenas imaginando coisas. Assim que se acomodam, o Akio se apresenta como um pesquisador de folclore que busca desvendar as verdades ocultas nas lendas. O Shiki então revela que apesar do Akio ser um humano comum, ele tem um conhecimento sobre a existência dos demônios, mas prefere não manter muito contato com eles, para evitar criar confusões. O Akio começa a provocar o Shiki, mas ele logo se lembra que eles estão ali para falar sobre sua mãe. Então o Akio começa a narrar uma história. Ele explica que tudo aconteceu há muito tempo atrás, quando eles ainda eram jovens e costumavam sair com o irmão mais velho dele, que era o pai do Shiki. Naquela época, eles estavam pesquisando a lenda da teia dourada e viajavam pela floresta em busca de pistas. Foi então que conheceram a mãe do Shiki, a Kumi, que na verdade era um demônio meio aranha. Em seguida, ela fala ao Shiki que existem coisas que escondeu dele até agora, mas acredita que seja o momento certo para contar. O Inugami então leva as outras crianças para longe, permitindo que o Shiki tenha uma conversa sincera com seu tio. Após um tempo, o Shiki se junta a eles novamente e revela que seus pais já faleceram. Seu pai morreu antes mesmo dele nascer e sua mãe acabou adoecendo e faleceu quando ele tinha apenas 5 anos. Ele comenta que talvez não consiga se recordar de tudo porque ficou muito abalado após ver o corpo da sua mãe sem vida, quando ele ainda era muito pequeno. Apesar de tentar manter uma postura firme e forçar um sorriso diante dos outros, o Kabane percebe o que ele tá sentindo e o convida para sair. O Inugami questiona sobre o Akio e vai atrás dele para ver como é que tá, enquanto as crianças aproveitam e relaxam num banho público quente, se divertindo um pouco. Enquanto tentam pensar maneiras de levantar o astral do Shiki, o Nobimaru chega exibindo sua Excalibur e reclama que eles deveriam ter avisado antes de saírem da cidade, pois ele demorou bastante para alcançá-los. Então, logo em seguida, ele mostra suas orelhas e caudas de raposa, surpreendendo o Shiki e o Akira, que ainda não o conheciam. Em seguida, ele comenta que todos parecem cabisbaixos e sugerem que saiam para explorar a região e apreciar um pouco os vagalumes na beira da floresta. Logo depois, todos partem para a floresta e observam os vagalumes enquanto o Kabane agradece ao Nobimaru pela ideia. Nobimaru pergunta ao Kabane se ele não sente algum tipo de satisfação agora que os pais do Shiki estão mortos, já que se por acaso o Kabane descobrisse primeiro que seus pais estão mortos, enquanto os do Shiki estão vivos, talvez ele não conseguiria ficar verdadeiramente feliz por ele, mas o Kabane responde que não entende sobre o que ele tá falando. Enquanto o Shiki se aproxima de uma árvore de aspecto assustador e começa a reviver lembranças de sua infância, o Kabane e o Nobimaru vão até ele e perguntam no que ele tá pensando, e de repente ele sai correndo floresta dentro. No caminho ele tropeça numa pedra e atravessa um riacho, e guiado por suas memórias, ele se lembra de que quando era pequeno costumava brincar com sua mãe naquele bosque, mas ela sempre se ausentava por um tempo para visitar seu tio por causa do trabalho. Ele sempre ficava esperando por ela, mas certa vez ela não voltou. Então, impaciente, certo dia ele decidiu segui-la para descobrir aonde ela tinha ido. Ele acabou encontrando um prédio escondido no meio da floresta, e ao entrar viu uma cena horrível. Sua mãe estava presa à mesa, enquanto um monstro grotesco pairava sobre ela. Ele gritou e em seguida desmaiou ali mesmo, e mais tarde, quando recuperou a consciência, estava no quarto do tio, que disse que sua mãe havia adoecido no trabalho, e por isso precisou ficar sozinha até que melhorasse. Por
anos ele viveu com seu tio, evitando se envolver demais com o que ele fazia ou perguntar sobre o trabalho com sua mãe, com medo de descobrir uma verdade terrível e dolorosa. Todos chegam ao tal prédio e o Nobimaru comenta que o local parece um laboratório usado para reprodução artificial, explicando que no passado existiam boatos sobre uma seda medicinal que podia curar qualquer doença e até mesmo ser utilizada como substituto de órgãos humanos. Essa seda estava sendo comercializada no mercado e sua origem vinha de híbridos de humanos com demônios, mas todo o caso acabou sendo abafado pelo Inugami cerca de um ano atrás. O Shiki se recorda que foi exatamente na mesma época em que o Inugami falou pela primeira vez sobre encontrar os seus pais, ocasião em que ele se recusou a dar mais detalhes. Ele afirma que não vai mais esperar e que agora é hora de se vingar do tio por ter ferido sua mãe. Ele diz que vai matá-lo e pergunta aos outros se eles vão impedi-lo, mas o Kabane responde que não e ainda questiona onde quer que enterrem o corpo. Enquanto isso, o Inugami chama o Akio e o leva até a floresta para conversar. Ele revela que sabe de toda a pesquisa que ele estava fazendo e que foi ele quem impediu que os estudos fossem divulgados ao longo desses anos. O Akio fica furioso e pergunta por que ele fez isso e começa a contar toda a verdade. Ele explica que quando ele e o irmão encontraram a Kumi, perceberam que a lenda da teia dourada era real e que por trás dela estavam aranhas que na verdade eram demônios aranhas como a Kumi. Para o seu irmão, essa descoberta já era o bastante e ele acabou se apaixonando por ela, mas para Akio o desejo era conquistar aquele poder para si mesmo. Então um dia seu irmão sofreu um acidente na floresta e morreu, só que naquela época a Kumi já estava grávida do Shiki e algum tempo depois a Kumi procurou o Akio com um bebê que havia pegado gripe. No mundo humano essa doença é facilmente tratável, mas no mundo dos demônios não existia cura. Ele acabou levando o bebê para um hospital humano onde Shiki conseguiu se recuperar bem, só que nesse momento a Kumi percebeu que apesar de querer muito criar o próprio filho como demônio, isso seria algo extremamente complicado para ela. Foi então que ele propôs algo que ela permitisse que ele continuasse realizando seus experimentos nela, em troca de uma boa quantia de dinheiro. A Kumi, desesperada para garantir o bem-estar do seu filho, aceitou prontamente e com um sorriso disse que seria capaz de fazer qualquer coisa por ele. Após isso, ele deu sequência a seus experimentos, testando todas as espécies de criaturas possíveis na floresta, sempre partindo da hipnose de que a famosa teia dourada era na verdade o resultado de algum tipo de mutação rara. Em meio a um desses experimentos, o jovem Shiki acabou encontrando a Kumi, e ao presenciar aquela cena chocante, ele ficou completamente traumatizado. Ele acabou sendo levado para longe da Kumi, mas mesmo assim os experimentos não pararam. Pelo contrário, continuaram se intensificando, a ponto da própria Kumi chegar a um colapso físico e mental. Mas então, finalmente, ele conseguiu alcançar o objetivo de criar a tão lendária teia dourada, famosa por conseguir curar absolutamente qualquer coisa, até doenças incuráveis, como quadros graves de falta de ânimo e até depressão profunda em quem a vê. Assim que ouviu tudo isso, Inugami pegou seu celular e revelou que havia transmitido toda aquela conversa para o Shiki, e ainda disse para ele fazer o que quisesse com aquela informação. Sem pensar duas vezes, o Shiki utilizou sua teia para puxar o Akio até o topo de uma árvore, decidindo enforcá-lo até a morte. Desesperado, ele começou a implorar pela própria vida, questionando o Inugami sobre como ele podia permitir que crianças tirassem a vida de alguém assim. Mas o Inugami respondeu de maneira fria e direta, que é simples: se você está disposto a matar outras pessoas, então também tem que estar preparado para morrer. Logo em seguida, o Akira saiu da floresta chorando muito e em pânico, perguntando onde todos estavam. Ele reclamou que o telefone de todos estavam ocupados o tempo inteiro e que estava escuro demais, e confessou que ficou morrendo de medo de ser atacado por algum animal selvagem, como um urso ou algo parecido. O Inugami tentou acalmá-lo, mas nesse momento percebeu, vindo por trás do Akira, uma enorme cobra branca surgindo da floresta. Sem hesitar, ele acabou disparando na cabeça da cobra, mas mesmo assim, foi mordido no braço e poucos segundos depois, o local da mordida começou a ficar roxo, contaminado pelo veneno. Então ele pegou o Akira rapidamente e correu em direção ao fundo da floresta, enquanto o restante do grupo foi cercado por uma quantidade absurda de monstros, criaturas bizarras que pareciam uma mistura deformada de aranhas brancas. O Shiki, assustado, perguntou o que era exatamente aquelas coisas, e o Akio respondeu que aqueles eram seus irmãos, todos eles frutos mal sucedidos dos experimentos que ele realizou junto com sua mãe. Um dos monstros então cortou sua própria seda e lentamente o soltou. O Akio explicou que todas aquelas criaturas eram semi-inteligentes e extremamente obedientes a ele, pois de alguma forma se lembravam das palavras que ouviram de sua mãe durante os inúmeros experimentos. Nesse momento, todos os monstros abriram suas bocas e começaram a repetir aquelas mesmas palavras, usando a voz da Kumi. Eles chamaram o Shiki pelo nome e em coro disseram:
Não, eu amo você. Ao presenciar essa cena tão perturbadora, o Shiki foi tomado por lembranças de sua mãe e não conseguiu mais conter suas lágrimas e caiu de joelhos, totalmente sem forças para continuar lutando. O Nobimaru então o parabenizou e falou que ele havia lutado muito bem e perguntou ao Kabane se ele tá com raiva. O Kabane, que já estava completamente transformado, mandou ele calar a boca e em seguida caminhou até onde o Shiki estava e perguntou se ele queria que ele fizesse alguma coisa em relação a tudo aquilo. O Shiki agarrou no braço dele com força e pediu, quase implorando que ele o ajudasse. Diante disso, o Kabane ativou seu modo de combate total e começou a destruir os monstros sem nenhuma piedade, atacando para todos os lados enquanto deixava o Nobimaru cuidar de alguns deles. Enquanto isso, Inugami e o Akira acabaram cercados por um grupo de criaturas monstruosas. O Inugami, percebendo a gravidade da situação, pede pro Akira congelar o seu braço para impedir que o veneno continue se espalhando. Nesse momento, de dentro da floresta, surge uma garota de cabelo rosa pedindo pros monstros se acalmarem. Os monstros imediatamente param de atacar, e ela fala antes de qualquer coisa que eles precisam tratar o ferimento do Inugami. Ela os conduz até uma nascente e explica que a água possui propriedades curativas muito especiais, sendo frequentemente utilizada pelos demônios locais quando adoecem, por isso ela acredita que talvez essa água também possa neutralizar o efeito do veneno. Logo em seguida, ela revela que precisa da ajuda deles para convencer o Kabane e os outros demais a não matarem o Akio, já que ela está em busca de respostas e precisa as obter a qualquer custo. Assim que explica, ela retorna com eles. Enquanto isso, o Kabane termina de limpar o ambiente e se aproxima do Akio, enquanto vai lentamente recuperando seu braço que havia sido decepado. Sem hesitar, ele o agarra pelo colarinho e arremessa na direção do Shiki, perguntando se ele quer terminar com aquele lixo sozinho ou prefere dividir a tarefa com ele. O Shiki então se levanta e pede desculpas por ter feito o Kabane se envolver nisso tudo e acabar se sujando suas mãos, e afirma que ele mesmo que iria lidar com o Akio. Nesse momento, a garota de cabelo rosa aparece novamente, agora do lado do Inugami e do Akira, e suplica para que eles não o matem. O Akio a chama pelo nome de Aya e questiona o que ela tá fazendo naquele lugar. Ela manda ele calar a boca e parar com aquela atuação ridícula, e em seguida exige que ele revele onde escondeu o casulo que ela criou. O Akio começa a sorrir e responde que mesmo que ele se recuse a contar, isso não vai ser o suficiente para matá-lo, já que ela precisa de respostas. O Shiki fica intrigado, se perguntando por que o Akio pareceu tão preocupado com a Aya, e cogita se ela representa algo muito importante para ele. Logo, ele chega à conclusão de que a Aya deve ser um fruto de uma pesquisa significativa conduzida pelo Akio, e decide ouvir o que ela tem a dizer. Nesse momento, Inugami se aproxima e se prontifica a ajudar, oferecendo seus serviços como detetive e garantindo que encontrará o tal casulo para ela. Ele então encara a expressão debochada do Akio e imediatamente chama o Mihai de volta à base, pedindo que ele use sua genialidade para deduzir onde alguém como Akio poderia ter escondido um casulo de tamanho humano. O Mihai analisa todos os dados que eles haviam reunido sobre o Akio desde o início de sua pesquisa e identifica 4 possíveis locais e aponta que dentre eles a fonte de água é o mais provável. Ao escutar isso, a Aya e o Shiki partem rapidamente em direção ao local. A Aya tenta entrar na fonte, mas o Shiki impede, falando que ele mesmo irá verificar. Sem perder tempo, ele mergulha sobre o trecho da fonte iluminado pelo luar e acaba encontrando sua mãe deitada inconsciente e selada dentro de um casulo feito de seda rosa. De repente, ele é atacado por outro dos seus irmãos, mas rapidamente o elimina como se fosse apenas mais um obstáculo sem importância e retorna com sua mãe nos seus braços. A garota começa a chorar, afirmando que sua mãe tá viva, pois ela mesma é a famosa Teia Dourada, o que fez com que fosse possível salvar a vida de sua mãe, envolvendo ela em sua seda curativa. Pouco tempo depois, todos chegam ao local e confirmam que de fato a Kumi tá viva. O Nobimaru então explica que o Akio não tinha motivos para matar a Kumi, já que ela era uma espécie de garantia para manter a Aya sob controle, além de ser uma maneira que ele encontrou para criar ainda mais monstros de Teia Dourada. Sem pensar duas vezes, o Shiki nocauteia o Akio com um poderoso soco e fala pro Inugami que eles precisam urgentemente levar sua mãe para um local seguro. Eles decidem colocá-la no carro e seguir de volta para Tóquio. O Kabane questiona o Shiki o que ele pretende fazer com o Akio. Ele responde que vai destruir completamente todo o trabalho que ele fez, pois após tantos anos convivendo com ele, sabe que não será capaz de publicar sua pesquisa ou ser reconhecido. E para o Akio, isso seria pior do que a própria morte. E todos retornam para Tóquio. Enquanto o Akio tá na floresta bolando altos planos, então Nobimaru aparece e fala que após cruzar o caminho de uma raposa, tudo que resta é a morte, uma hora ou outra. E ali mesmo o Akio é incinerado, e de volta à cidade, o Inugami leva todos até uma clínica especializada, administrada por uma pessoa
pessoa que ele conhece bem. Eles batem na porta no meio da noite. O Inugami explica que a Ohana é completamente humana e trabalha como veterinária, mas que ao longo de sua vida salvou inúmeros demônios animais, o que fez com que ela se tornasse ciente da existência dessas criaturas. Para ela, toda forma de vida merece ser preservada, por isso, ela nunca faz distinções. Ela permite que todos passem a noite lá na clínica e informa que a Kumi está fisicamente saudável e que o coma parece ter sido autoinduzido por ela mesma, como uma forma de defesa em decorrência a algum trauma psicológico profundo. Ela garante que vai tratar a Kumi em pouco tempo, com alguns remédios, e pede para que todos fiquem tranquilos, falando que não há motivo para se preocuparem. Com isso, todos decidem descansar enquanto Shiki permanece firme ao lado de sua mãe. Durante esse momento, ele conversa com a Aya, que está do lado de fora, refletindo se deveria entrar ou não, já que no fundo ela sente que é parecida com os mesmos monstros que enfrentaram na floresta. O Shiki percebe que ela tá parada ali e a chama pra entrar, falando que ela deveria segurar sua mão, porque de certa forma, a Kumi também é a mãe dela. Confusa, a Aya pergunta por que ele ainda não a matou, assim como fez com os outros demônios, e o Shiki explica que foi graças a ela que sua mãe sobreviveu, e que ela cuidou dela durante todos esses anos. Ao escutar isso, a Aya se emociona e começa a chorar, e pergunta se pode chamá-la de mãe também, e se pode chamar o Shiki de irmão mais velho. Logo após isso, a Kumi desperta e abraça os dois com carinho, chamando cada um pelos seus nomes. Com sua mãe recuperando as forças, o Shiki decide permanecer ali até que ela esteja completamente curada. Ele comenta que agora tem uma família de verdade e vai precisar repensar seus planos, já que não será possível continuar vivendo com aquela renda baixa de antes. Enquanto isso, passa-se uma semana e o Kabane e o Akira já estão sentindo bastante falta do amigo. Em certo momento, o Inugami aparece falando que tem uma missão nova para os dois, mas antes que ele possa explicar, o Shiki chega falando que ninguém falou nada sobre ele ter saído da agência. Ele diz que não pretende ir embora antes de cumprir a promessa que fez ao Kabane, ajudá-lo a encontrar os seus pais. Logo em seguida, a Aya também aparece e o Shiki comenta que a mãe dele saiu naquele dia e deixou a Aya sobre sua responsabilidade. A Aya começa a explorar o escritório e encontra o Inugami e fala que tem algo a relatar também. Ela revela que decidiu trabalhar junto daquela médica de antes, ajudando na clínica onde prestaria atendimento médico a demônios. Por isso, ela quer que ele elabore um contrato decente, já que está prestes a abrir o próprio negócio. O Inugami ouve tudo com atenção e o Shiki não perde tempo em protestar. Ele lembra que a Aya só tem 8 anos e acha um absurdo ela tá pensando em ter um negócio. Ele fala pro Kabane para tentar convencer a Aya de desistir dessa ideia, mas ela, esperta do jeito que é, já rebate falando que não precisaria trabalhar se o irmão conseguisse um salário melhor. E isso aqui foi um belo tapa na cara dele. O Kabane apoia a ideia dela, dizendo que se ela tem habilidades suficientes para isso, não tem por que tentar impedir. A Aya então sorri e concorda com ele, comentando que também o viu em ação na floresta e gostou muito da forma como ele pensa. Animada, ela pergunta se o Kabane tem namorada e sem rodeios o convida para sair. A garota é muito atacante e ele responde todo tímido, e o Shiki junto com a Akira ficam em choque ao ver que o melhor amigo deles foi convidado para sair pela irmãzinha. Os dois desmaiam na hora, completamente chocados, e nesse meio tempo, a Kon surge e desafia o Kabane para um duelo. Ela tinha ficado mais forte, mas ao perceber a Aya próxima do Kabane, imediatamente ela sente ciúmes. Enquanto a tensão entre as duas aumenta, o Inugami interrompe e pergunta se pode voltar para a missão. Ele então começa a explicar que surgiram relatos estranhos de mulheres com rostos completamente mutilados em Harajuku. Segundo ele, a notícia não foi divulgada oficialmente, mas tudo indica que seja coisa de um demônio. Afinal, os rostos foram completamente arrancados, inteirinhos, incluindo nariz, bocas, orelhas e tudo. Enquanto o Shiki e o Akira ainda estão desacordados pelo choque anterior, a Aya se voluntaria para ir junto com o Kabane, e a Kon se prontifica de também acompanhá-los para manter tudo sob controle. Chegando em Harajuku, eles são parados por um policial. A Kon tenta se impor, falando que é da polícia também, mas ele simplesmente ignora ela e manda ela brincar em outro lugar. Após isso, Kabane toma a frente e avisa a eles que eles são da agência de detetives. O policial então permite a entrada, alegando que já estava avisado. Dentro da área isolada, o Kabane comenta que o cheiro de demônio no local é muito forte, o que indica que o responsável tá por perto. A Kon decide tomar a dianteira e o Kabane fala que como as vítimas eram todas garotas, talvez fizesse mais sentido mesmo ela liderar, mas a Kon se irrita e diz para ele cuidar da própria vida. No entanto, ao escutar que ele pretende sair dali com a Aya, a Kon se sente totalmente desconfortável e confusa com seus sentimentos que começaram a brotar dentro dela. É nesse momento em que o demônio espiritual aparece e se aproxima da Kon, oferecendo ajuda.
ajuda, e do nada agarra Aya pelos cabelos. O Kabane imediatamente reage, acertando um soco no demônio e salva Aya, e logo depois o ser se revela como sendo responsável por todos os ataques. Ela confessa que se apaixonou por um homem bonito que viu do outro lado da rua, mas por ser um espírito ninguém estava prestando atenção nela. Então ela teve a brilhante ideia de pegar emprestado o rosto de mulheres bonitas para tentar chamar a atenção dele, mas tudo acabou dando errado. O Kabane, todo sério, fala que o amor de verdade é quando você oferece algo ao outro e não quando você rouba. O espírito questiona o Kabane sobre o que ele realmente entende sobre o amor, já que nem consegue ser gentil com a garota que está sempre ao lado dele, a Kon. Nesse momento, todos olham pra Kon e perguntam o que é que estava acontecendo com ela, e visivelmente irritada, ela explode falando que normalmente tudo era divertido. Ela comenta que costumava gostar de estar com o Kabane e achava aquilo tudo empolgante, mas desde que a Aya apareceu, ela começou a sentir algo estranho dentro do peito, e esse sentimento confuso faz com que ela tente atacar a Aya. No entanto, antes que algo pior acontecesse, o Kabane entra em ação e impede o ataque. A Kon então foge dali, indo para um parque completamente abalada. Enquanto isso, a Aya demonstra compaixão ao ajudar o espírito, envolvendo ele com sua seda mágica e transformando ele em uma forma mais bonita e serena. Com isso resolvido, todos voltam para casa. De volta à residência, o Kabane comenta que a Aya conseguiu finalizar a missão por conta própria, e como agradecimento, ou talvez uma provocação, ela dá um beijo na bochecha que faz o Chique desmaiar novamente de tanta vergonha. E caramba, a Aya é muito legal, ela é muito atacante. E logo em seguida, ela pergunta sem rodeios se ele aceitaria o relacionamento caso ela decidisse se casar com o Kabane. Após isso, a Aya vai embora e o Kabane segue até o parque onde a Kon se escondeu. Ele balança uma árvore de forma intencional até que a raposa favorita caia de lá. Ele oferece palavras de consolo que acalma a Kon e faz com que ela sorria outra vez. Ela então, toda confusa, durante sua vida inteira sonhava em ser a número 1 da Inari, mas agora ela também parece querer ocupar um lugar especial no coração do Kabane. Ele, como sempre, responde com sinceridade, desejando boa sorte porque ele realmente não entende o que aquilo significa. No dia seguinte, a Aya aparece bem cedo para ver o Kabane, mas a Kon também chega a tempo e desafia para uma disputa. Enquanto isso, Akira intervém e exige que ele finalmente escolha quem vai ser o seu verdadeiro amor. O Kabane, sendo direto como sempre, responde que se fosse para ter um amante, esse seria o Inugami. Ele se lembra do que aprendeu durante aquele caso do demônio gato e a resposta deixa todo mundo em choque. Alguns dias mais tarde, o irmão mais velho do Akira, o Yu, chega na cidade de Tóquio. O Akira e o Yu nasceram em uma vila coberta de neve, isolada nas montanhas da região de Amori. Esse vilarejo abençoado era habitado quase que exclusivamente por mulheres. E de 100 em 100 anos, o improvável acontecia. Nascia um homem, mas dessa vez algo ainda mais inesperado aconteceu. Nasceram dois irmãos, e o mais velho foi escolhido para se tornar chefe do vilarejo. Apesar disso, o verdadeiro poder estava na mão das mulheres, que dominavam todas as decisões políticas e controlavam os direitos de caça. A lenda local falava sobre um artefato especial conhecido como Pedra Nula, que era mantida protegida no topo de uma montanha, dentro de um santuário próximo à vila. Eles falavam que o vilarejo inteiro foi criado com o propósito de proteger essa pedra, e com o passar das gerações, ela passou a ser usada para ajudar a manter o bem-estar dos moradores e garantir o sucesso do novo líder. Porém, ao amadurecer, o Yu percebeu que a vila tinha um lado sombrio e egoísta. As líderes estavam mais interessadas em preservar seu poder do que em proteger os outros. Diante disso, ele decidiu fugir, levando consigo o Akira. Para conseguir sair, ele propôs um acordo. Aceitaria o papel de chefe da vila, contanto que deixasse seu irmão partir. Elas concordaram, mas pouco tempo depois, mandaram assassinos atrás dele, assim que ele saiu da vila. Ao descobrir tudo isso, o Yu corre imediatamente até o santuário e ativa o poder da pedra, apagando completamente o vilarejo da existência. E após isso, ele começa a descer em direção ao local onde acredita que vai encontrar o seu irmão. Enquanto isso, Akira é resgatado por um grupo de viajantes humanos que o levam até Tóquio, e desde então ele tem vivido ao lado de Inugami na esperança de um dia reencontrar o seu irmão desaparecido. Agora, finalmente o Yu chega na cidade de Tóquio, determinado a conseguir informações sobre o paradeiro de Inugami e do seu irmão Akira. Durante esse tempo, Akira segue ajudando no escritório, como de costume, mas com sua natureza atrapalhada, ele acaba gerando ainda mais problemas ao invés de ajudar. E sua falta de habilidade irrita o Chique e o Kabane, que chamou ele de inútil constantemente, deixando ele bastante abatido. Pra piorar, o Yu também rasga sem querer o bichinho de pelúcia que o Akira
Akira carrega com carinho, por ser nomeado em homenagem ao seu irmão. Felizmente, o Mihai conserta o brinquedo e ainda fez alguns upgrades nele, melhorando suas funções. Desanimado e emocionalmente abalado, o Akira escreve um bilhete de despedida, arruma suas coisas e abandona o escritório. Enquanto caminha sem rumo, acaba cruzando com seu irmão mais velho, e os dois finalmente se reencontram depois de tanto tempo. O Yu pergunta se ele esteve hospedado com alguém chamado Inugami, e o Akira responde que sim, mas que já não está mais por lá, pois acredita que não é mais necessário naquele lugar. Sem dizer muito mais, o Yu convida o Akira a ir com ele para fora da cidade. Apesar do comportamento frio do seu irmão, até mesmo para um demônio da neve, o Akira não se importa, pois está tomado pela felicidade de ter reencontrado seu irmão. Nos arredores da cidade, o Yu pergunta ao Akira como seria a casa dos seus sonhos. Então, utilizando seus poderes, o Yu constrói um enorme castelo feito de gelo, seguindo exatamente a descrição que seu irmão deu a ele. Logo depois, entra no castelo e enche com móveis igualmente feitos de gelo, perguntando se ele gostaria de mais alguma coisa. O Akira, animado, decide tirar algumas fotos do lugar, mas o Yu reage mal. Ele toma o dispositivo das mãos do irmão e o destrói com um pisão e o congela completamente logo em seguida, lançando ele num verdadeiro inferno gelado. Em seguida, ele avisa que vai sair para buscar comida pros dois e tranca o Akira no castelo usando seus poderes. Enquanto isso, Kabane e o Shiki estão tendo dificuldades para lidar com o escritório na ausência do Akira. Tarefas simples que ele costumava fazer agora se acumulam e os dois acabam se desentendendo por causa da bagunça. Isso faz com que eles percebam que, mesmo atrapalhado, o Akira era essencial para manter a harmonia entre eles. Com isso em mente, eles decidem que precisam trazê-lo de volta e vão conversar com o Inugami sobre a situação. O Inugami concorda em ajudar, mas é interrompido por uma notícia na televisão. Um gigantesco castelo de gelo apareceu misteriosamente nos arredores da cidade e muitas pessoas estão indo até o local para ver o fenômeno. Todos vão até lá e dão de cara com Yu saindo do castelo. Ele tenta atacar a multidão, mas o Inugami consegue acertar um tiro em sua mão, interrompendo o ataque. O Yu pergunta quem são eles e o Inugami responde seu nome, percebendo ao mesmo tempo que há uma pedra incrustada no peito do Yu. Essa pedra é conhecida como o oposto da Pedra da Vida, já que ela drena a energia vital do usuário, em troca de conceder um poder destrutivo imenso. Intrigado, Inugami pergunta o que o demônio da Vila Suno tá fazendo ali dentro do Yu. O Yu afirma que não deve satisfações, mas reconhece que, como Inugami cuidou de seu irmão mais novo por tanto tempo, ele merece ao menos um gesto de gratidão. O Shiki confirma que ele é realmente o irmão do Akira e pergunta onde é que ele tá. O Yu então quer saber que tipo de relação eles têm com seu irmão, e ao ouvir que são amigos dele, o Yu decide congelá-los e levá-lo para dentro do castelo, onde vai usar como enfeites vivos. Enquanto Akira descobre que seu ursinho de pelúcia agora possui um projetor embutido e acesso à internet, após derrotar o Inugami e os outros, o Yu cria uma banheira e uma cama de gelo pro Akira, e o chama para ver o seu novo espaço. O Akira desce feliz, mas logo se desespera ao ver os seus amigos transformados em estátuas congeladas. Ele se ajoelha e pergunta ao irmão por que de tudo aquilo. O Yu, agindo como se não fosse nada, pergunta se ele está se sentindo bem e fala que vai sair para pegar um pouco de hortelã. Enquanto está fora, o bichinho de pelúcia começa a falar com o Akira e revela que seus amigos não estão mortos, apenas congelados, e que será necessário sal para poder derretê-los. Ele também pede para que seja colocado entre eles, pois sua energia mecânica pode ajudá-los a aquecê-los. O Akira então mente pro seu irmão, falando que precisa de sal para cuidar da pele. Ele sai sem desconfiar de nada, mas o tranca novamente. Quando ele vai embora, o Kabane consegue quebrar o gelo ao partir o próprio corpo e se regenerar. Ele se levanta determinado, falando que vai enfrentar o Yu e pedindo para que o Akira volte pro escritório e se reconcilie com todos. Logo após isso, o Kabane aparece com o Akira e os dois voltam trazendo um pouco de sal. E nesse momento, o Kabane comenta que resolveu encerrar suas atividades com a agência e fala para o Akira que tá na hora de deixar aquelas pessoas para trás. Ele está esgotado de tudo isso e fala que quer viver perto do mar, em algum lugar mais calmo e distante. Enquanto os dois estão indo embora, algo inusitado acontece. O bichinho de pelúcia começa a falar de forma misteriosa e revela ao Kabane que havia um plano escondido por trás de tudo aquilo. A ideia era dissolver o Inugami e o Shiki usando o sal como arma. O Kabane começa a processar toda aquela informação e logo tenta agir, mas antes que possa fazer qualquer coisa, a Inari aparece repentinamente pela entrada principal. Ela se aproxima do Kabane e pergunta se ele está disposto a entregar para ela a Pedra da Vida, e em seguida ela revela que a chamada Pedra Nula também tem ligação com os pais dele, e na verdade ela é uma extensão da própria Pedra da Vida. Nesse instante, o boneco
boneco de pelúcia volta a falar, mas agora com a voz do Inugami. Ele explica que tá conseguindo se comunicar através das ondas cerebrais, assim como David Jones, e do coração do seu próprio corpo. Ele transmite uma mensagem importante para o Kabane, e o Inugami fala pro Kabane que ele precisa correr e encontrar os dois irmãos o mais rápido possível. Ele tranquiliza o Kabane, afirmando que a Inari ainda não vai fazer nada contra eles, então ele precisa apenas se preocupar por enquanto com isso, e só tem que se apressar. Sem perder tempo, o Kabane se embranha ainda mais fundo na floresta, determinado a encontrar os irmãos que carregam o sangue dos demônios da neve. Enquanto isso, Nobimaru arma uma emboscada para surpreender o Yui. Ele, por sua vez, prende o Akira dentro de uma estrutura de gelo, como se fosse uma jaula, e iniciam uma batalha intensa contra o Nobimaru, mostrando habilidades que lembram o verdadeiro mestre do gelo. O Nobimaru tenta equilibrar o confronto, ativando seu modo Firefox e lança uma técnica especial que consiste em fazer clones tipo Naruto. Mas o Yu não se intimida e atravessa os clones com facilidade e mantém o Nobimaru afastado, sem dar espaço para ele se aproximar. Com a colisão do gelo e do fogo, uma densa névoa começa a surgir na região, dificultando sua visão, e nesse momento o Yu acaba se distraindo ao escutar a voz do próprio Akira, que alerta ele sobre a aproximação das chamas. Aproveitando essa brecha, o Nobimaru tenta arrancar a pedra nula do peito do Yu, porém assim que ele encosta nela, começa a sentir sua energia vital sendo drenada. Sua mão é atingida e eles se ferem no processo, e com raiva, o Nobimaru se dá conta de que a Inari o usou como cobaia apenas para entender como a pedra nula funciona, e ele a amaldiçoa por isso. Mesmo assim, ele decide manter a calma e começar a traçar novas estratégias para poder capturar o Yu sem causar a morte dele. Nesse exato momento, o Yu contra-ataca com lanças de gelo, quase acertando o Nobimaru, mas o Kabane chega a tempo e dá um chute certeiro que afasta o inimigo do alcance do ataque. Percebendo o perigo da situação, o Kabane decide ajudar o Nobimaru e juntos, eles começam a pensar numa forma de neutralizar o Yui, que tá completamente fora do controle. O Nobimaru fala que chegar perto dele é quase impossível, pois qualquer um seria congelado imediatamente, mas então surge uma ideia: talvez o Kabane possa conseguir se aproximar de alguma maneira, e para isso, o Nobimaru envolve o Kabane em chamas, criando uma espécie de armadura de fogo. Com essa proteção, o Kabane se prepara para enfrentar o gelo mortal do Yui, que começa a entrar em colapso. Enquanto isso, Akira consegue se libertar de onde estava preso e corre para tentar remover a pedra do seu irmão, mas assim que ele encosta na pedra, todas as memórias sombrias ligadas à trajetória de navegador do Yui invadem sua mente e ele acaba se emocionando profundamente e chora. Nesse momento, o Kabane aparece mais uma vez e fala que também vai ajudar. Ele cospe a pedra da vida sobre a pedra nula, e as duas acabam se fundindo e se tornam uma única pedra poderosa, com a energia da pedra nula neutralizada. O castelo começa a ruir e o Inugami, junto com o Shiki, voltam ao estado normal. A Inari ainda tenta tomar a pedra para si, usando sua lábia afiada, tentando enganar todo mundo com palavras bem colocadas, mas o Inugami chega bem na hora certa e desmascara todas as suas intenções, e ele consegue recuperar a pedra, entregando ela de volta para o Kabane e o Yui. Após tudo isso, o grupo vai até a clínica da Ohana, onde a Aya cuida dos ferimentos de todo mundo. Lá rola uma conversa sincera entre o Yui e o Akira. O Yui sente o peso enorme de todas as vidas que tirou e decide que precisa lidar com isso sozinho, mas o Akira, reunindo toda a sua coragem que conseguiu depois de longo tempo, dá um tapa na cara do Yui e manda real pra ele. Ele precisa parar com essa de querer carregar tudo sozinho e aprender a confiar nas pessoas que estão do lado dele. Com esse clima de tudo resolvido, o Kabane pergunta se o Yui sabe algo sobre aquelas pedras, já que talvez elas sejam a pista para encontrar os pais dele. Nisso, o Yui menciona o tal incidente Kemono. O Inugami explica que o incidente Kemono foi na verdade o nome de uma guerra antiga que rolou há mais de 1000 anos entre os humanos e os demônios. Para evitar que algo assim voltasse a acontecer, os demônios mais poderosos da época selaram seus poderes em objetos especiais e os deixaram como herança para seus descendentes, para que pudessem ser controlados no futuro. Isso significa que os pais do Kabane podem ter sido membros importantes de um clã demoníaco super poderoso, e com essa informação em mãos, o grupo decide começar sua busca por toda parte para tentar descobrir a verdadeira origem dele. Com tudo resolvido, o Akira avisa que vai viajar junto do seu irmão, tirando uma licença temporária da agência. Ao mesmo tempo, Inugami fala pro Kabane que agora eles têm uma nova direção sobre o paradeiro dos pais dele, e por isso também vão sair em viagem em busca de mais pistas. O Shiki resolve ficar com sua mãe e irmã e se compromete a cuidar do escritório enquanto todo mundo estiver fora. Ele se despede do Kabane desejando boa sorte em sua jornada. Enquanto isso, a Inari traça um novo plano. Ela decide usar a Kon contra o Kabane
Akabane, dando a missão para ela de conquistar a confiança dele e conseguir de forma sutil as duas pedras, tanto a da vida quanto a nula. Antes de partirem, o Kabane pergunta se pode passar no parque para ver a Kon. Ela aparece logo em seguida, surgindo de trás de um prédio, toda empolgada, falando que também vai acompanhar ele na viagem. O Inugami observa a situação com um olhar atento e libera a participação dela, mesmo desconfiado, já prevendo que a Inari mandou a Kon com alguma intenção escondida por trás. E aqui termina o nosso vídeo. Esse anime é bem interessante, tem boas cargas dramáticas e é bem pesado, apesar de ser uma história muito suspeita com várias crianças aqui, mas mesmo assim não deixa de ser um anime interessante. Então se você gostou, deixa o like, comenta aí embaixo qualquer coisa pra ajudar a gente e obrigado por assistir até aqui. Tamo junto, fique com Deus, valeu, falou!